Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós estamos iniciando este ciclo de formações, breves formações, sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. Uma oração que tem tantos significados, uma oração que deve ser modelo para todas as orações que nós realizamos. Nesta primeira formação, eu farei então uma breve introdução sobre a oração do Pai Nosso, à luz do Catecismo da Igreja Católica. Depois, nós iremos comentar cada um dos 7 pedidos do Pai Nosso. Cada vídeo será um pedido do Pai Nosso. E é claro, tentaremos ver as implicações práticas destes ensinamentos do Pai Nosso para a nossa vida de fé, que é o mais importante e que é o nosso objetivo nestas formações. Vamos iniciar então pedindo o Espírito Santo. Sem ele, nada somos, nada podemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inicialmente, o Catecismo da Igreja, ao nos falar sobre o Pai Nosso, ele nos recorda as duas versões existentes do Pai Nosso que estão nos Evangelhos. Uma é a versão de São Lucas, que consta de 5 pedidos. E a outra versão é a versão de São Mateus, que consta de 7 pedidos. A tradição litúrgica da Igreja conservou justamente o texto de São Mateus, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, quando nós rezamos na missa ou em outros momentos litúrgicos, é justamente esta versão do Pai Nosso que rezamos segundo São Mateus. E é importante recordar que o Pai Nosso, ele nasce de uma súplica que os discípulos fizeram a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Que neste tempo de formação que nós teremos sobre o Pai Nosso, que nós possamos sempre retomar esta súplica fundamental. Senhor, ensina-nos a orar a partir do Espírito Santo, a orar a partir dos ensinamentos de Jesus, a orar colocando no centro não a nossa vontade, mas a vontade do Pai, que é a nossa santificação. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1º sobre o Pai Nosso, no número 2761, vai recordar uma citação de Tertuliano, que é belíssima sobre o Pai Nosso, que diz assim: a oração do Senhor é realmente o resumo de todo o Evangelho. Se nós observarmos bem, cada pedido do Pai Nosso é fundamentado em algum ou em vários ensinamentos de Jesus ao longo dos evangelhos.
Podemos então afirmar que o Pai Nosso, ele é o Evangelho transformado em oração. É o Evangelho resumido em prece. Isso é muito bonito, é muito belo e nos faz ver ainda mais o valor do Pai Nosso. Depois de nos ter legado esta fórmula de oração, o Senhor acrescentou estas palavras: Pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Procurai e achareis. Cada qual pode, portanto, dirigir ao céu diversas orações, conforme as suas necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que permanece a oração fundamental. É o ensinamento da Igreja para nós católicos. O Pai Nosso é a oração fundamental. E todas as nossas orações, elas devem se inspirar na oração do Pai Nosso. Depois o Catecismo vai nos apresentar uma citação também muito bela de Santo Tomás de Aquino, retirada da Suma Teológica, aonde Santo Tomás nos diz que a oração do Senhor é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas segundo a ordem em que convém desejá-la, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas também ordena todos os nossos afetos. Meu irmão, minha irmã, o Pai Nosso, ele traz para nós a ordem certa dos nossos pedidos. Como deve começar a nossa oração, de onde deve partir e aonde deve chegar. E o que é realmente importante e necessário pedir. Podemos então dizer: o Pai Nosso ordena o que falamos e ordena também os nossos afetos, os nossos desejos, os nossos sentimentos. O Sermão da Montanha é doutrina de vida. Já a oração do Senhor é oração. Mas em ambos, o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, as moções interiores que animam a nossa vida. Jesus nos ensina esta vida nova por suas palavras e nos ensina a pedi-la pela oração. De tal modo, então, que o Sermão da Montanha e o Pai Nosso devem caminhar sempre juntos na nossa vida. Devemos olhar para o Sermão da Montanha e ver qual deve ser o nosso programa de vida. E devemos olhar para o Pai Nosso e dizer: assim deve ser a nossa oração, a oração de um verdadeiro cristão. Olha o que diz o Catecismo: da retidão de nossa oração dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. A vida ilumina a oração. As obras também animam a nossa fé. Querido irmão, querida irmã, depois desta introdução, o Catecismo, então, vai nos dizer duas coisas que são importantes. A primeira, que o Pai Nosso, ele é a oração do Senhor. Lá no número, se você quiser acompanhar aí, 2765 do Catecismo. A tradicional expressão oração do Senhor significa que a oração ao nosso Pai, ela nos foi ensinada e dada pelo Senhor Jesus. Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única. Ela é do Senhor.
Com efeito, por um lado, mediante as palavras desta oração, o Filho único nos dá as palavras que o Pai lhe deu. Ele é o mestre da nossa oração. Com quem devemos aprender a rezar? Sempre com Jesus. Sempre a Ele dizer: ensina-nos a rezar. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula para ser repetida de um modo mecânico, somente da boca para fora, como qualquer oração vocal. Não é isso. Mas é a fórmula que deve nos levar a um relacionamento com Deus, que é Pai, por meio do seu Espírito, com as palavras do Filho. E as palavras do Filho são para nós Espírito e vida. No Pai Nosso, nós fazemos a experiência da oração filial. Por quê? Porque o Pai, Ele próprio, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, que quer dizer Pai. Pai. Como nossa oração interpreta os nossos desejos diante de Deus? Ele que investiga os corações. Deus sabe o que se passa no coração de cada pessoa. O Pai é quem sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. A oração a nosso Pai insere-se na missão misteriosa de Filho e do Espírito Santo. Segundo ponto desta introdução ao Pai Nosso, o Catecismo nos recorda então que é a oração da Igreja. A Igreja, meus irmãos, ela recebeu e viveu desde suas origens este dom que são as palavras do Senhor. Ela recebeu do Senhor, ela recebeu do Espírito, e o Espírito, ele dá vida às palavras do Senhor ao nosso coração. Já nos primórdios do cristianismo, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, rezavam pelo menos 3 vezes ao dia a oração do Senhor. 3 vezes ao dia, em lugar das 18 bênçãos que fazia parte da piedade judaica. Segundo a tradição apostólica, a oração do Senhor ela está também ligada estritamente à oração litúrgica. Temos aqui uma citação de São João Crisóstomo, em uma de suas homilias, que nos diz: o Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os nossos irmãos. Pois ele não diz meu Pai que está nos céus, mas nosso Pai, a fim de que a nossa oração seja como um só coração e uma só alma por todo o corpo da Igreja. Isso significa que quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos também rezando com a Igreja e por toda a Igreja. Em todas as tradições litúrgicas, a oração das horas, a oração do Senhor, ela é uma parte integrante do ofício divino. Mas é sobretudo em 3 sacramentos, que chamamos de sacramentos da iniciação cristã, que seu caráter eclesial vai aparecer para nós claramente. Então, nós temos no batismo e na confirmação a entrega da oração do Senhor para os catecúmenos, que significa o novo nascimento para a vida divina. Dentro da liturgia eucarística, que nós rezamos em todas as missas, a oração do Senhor, ela aparece como a oração de toda a igreja, corpo místico de Cristo. Nela, diz o catecismo, se revela seu sentido pleno e sua eficácia. E o Pai Nosso dentro da liturgia eucarística está situado entre a anáfora, ou seja, a oração eucarística, e o rito da comunhão.
Ela recapitula, por um lado, todos os pedidos e intercessões expressos no movimento da epiclese, ou seja, da invocação do Espírito, e por outro, ela já bate a porta do banquete do reino, que a comunhão sacramental vai antecipar. Na Eucaristia, a oração do Senhor, ela também manifesta o caráter escatológico dos seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação, que começaram justamente com a efusão do Espírito Santo, ou seja, Pentecostes, e que vão terminar na parousia, com a vinda gloriosa e definitiva do Senhor. Os pedidos ao nosso Pai, ao contrário das orações da antiga aliança, eles já se apoiam no mistério de salvação, já realizado uma vez por todas em Cristo, crucificado e ressuscitado. Da fé inabalável brota a esperança que anima cada um dos nossos pedidos. É o que nós iremos meditar aqui nos nossos próximos vídeos. Cada um dos pedidos do Pai Nosso, de onde brota uma fé inabalável, de onde brota nossa esperança e de onde brota o nosso amor a Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.